Você já sentiu aquele aperto no coração, aquela dúvida amarga que você tenta ignorar? Será que ele realmente me amou algum dia? Eu sei que essa pergunta machuca, mas é exatamente por machucar que precisa ser respondida. Muitos relacionamentos disfarçados de amor escondem histórias silenciosas de abuso emocional, e talvez você esteja vivendo uma delas sem nem perceber. Quantas vezes você ouviu que quem ama suporta tudo, e acabou aguentando justamente aquilo que te destrói? Mas aguentar não é amar. Aguentar é se prender a um ciclo perigoso que rouba sua paz, destrói sua autoestima e te deixa vazia por dentro. Curtiu até aqui? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você é, para que eu saiba até onde esse vídeo está chegando. Sua interação faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo o melhor conteúdo para você. Confundir amor com tolerância. Tem gente que confunde amor com aguentar o outro. E olha, isso é mais comum do que parece. Quando ela percebe, já está dentro de um relacionamento amoroso onde tudo parece um teste de paciência. A pessoa deixa passar comentários ácidos, se acostuma com a frieza e até romantiza o fato do outro ainda estar ali, mesmo sem dar atenção de verdade. Só que tolerância não é sinônimo de carinho, muito menos de amor. A linha entre o afeto e o abuso disfarçado é muito mais tênue do que parece. Uma mulher que vive assim começa a se questionar: será que ele me ama ou só me tolera porque é cômodo? E aí que mora o perigo. Essa ausência de presença emocional vira uma armadilha silenciosa, feita de críticas disfarçadas de só estou sendo sincero, silêncios que machucam mais que palavras, e uma paciência que, no fundo, é medo de enfrentar o fim. Relacionamento amoroso precisa de entrega, não de concessão silenciosa. E quando só um lado carrega tudo, algo está muito fora do lugar. Um bom exercício prático é anotar num papel os momentos em que você realmente se sentiu amada nos últimos meses. Não aqueles em que ouviu um "eu te amo", mas em que foi acolhida, respeitada, admirada. Compare isso com as vezes em que sentiu culpa, medo ou insegurança. Essa comparação pode mostrar que o que parece amor, na verdade, pode estar encobrindo uma série de promessas não cumpridas e comportamentos abusivos que vão minando, aos poucos, a autoestima. E o pior: isso acontece em silêncio, até virar rotina. Sinais de abuso disfarçado. Amor de verdade não te faz andar na ponta dos pés. Quando a pessoa que deveria te acolher começa a te ignorar, a desdenhar dos teus sentimentos, ou diz, você está exagerando, enquanto você tenta explicar sua dor, cuidado. Isso pode ser um sinal claro de abuso disfarçado. É aquele tipo de relação onde a manipulação se esconde atrás de palavras bonitas e ações frias. O problema não é o que ele fala, é o que ele deixa de fazer. Um relacionamento amoroso precisa ser espaço seguro, não um campo minado. Se ele te faz sentir culpada por querer conversar, ou virar a situação para parecer que a culpa é sempre sua, tem algo errado aí. Tem homem que até aprende a ser gentil na fala, mas na prática, controla até a roupa que você usa, o tom de voz que você fala, os sonhos que você sonha. Isso não é zelo, é controle. E isso, com o tempo, vai gerando perda de identidade, sem você nem perceber. Um exercício prático muito poderoso é fazer uma lista com frases que ele diz com frequência, e depois observar se essas frases vêm acompanhadas de atitudes coerentes. Por exemplo, ele diz que se preocupa com você, mas te isola das suas amigas? Diz que quer o seu bem, mas nunca te escuta de verdade? Esse tipo de análise mostra o quanto as palavras podem ser sedutoras, mas vazias. E quando o discurso não combina com as ações, o que sobra é um cenário pronto para brigas e promessas não cumpridas. Ciclo destrutivo. Tem uma fase nas relações abusivas que parece filme repetido. Brigas, choros, pedidos de desculpa, promessas de mudança. E nada muda. No começo, até parece que vai dar certo. Ele diz que vai melhorar, que vai procurar ajuda, que nunca mais vai fazer aquilo. Mas basta passar um tempo para tudo voltar ao mesmo lugar. E essa repetição se transforma num ciclo destrutivo que suga a energia e acaba com a autoestima. É como viver num looping emocional, onde a única constante é a dor. Esse tipo de relacionamento amoroso tem uma característica cruel. Ele é construído em cima da esperança. E esperança, quando mal direcionada, pode virar prisão. A cada nova promessa não cumprida, a mulher se sente mais confusa, mais presa, mais dependente emocionalmente. Muitas vezes, ela já nem acredita mais que merece algo diferente. E isso é o que o abusador quer. Alguém que fique mesmo quando tudo está errado, mesmo quando o respeito virou pó.
Um exercício prático que pode abrir muitos olhos é escrever, com datas e tudo, quantas vezes ele prometeu mudar. E do lado, o que realmente foi feito. Quando se coloca no papel o que antes parecia esquecido, ou não tão grave assim, se revela como um padrão claro. Esse tipo de clareza é dolorosa, mas libertadora. Porque quando a mulher enxerga o ciclo, ela também começa a enxergar uma saída, mesmo que por enquanto ainda não consiga dar o primeiro passo. Perda de identidade. No começo, ela ainda era ela. Ria alto, escolhia as roupas com brilho nos olhos, falava com entusiasmo sobre os sonhos. Mas com o tempo, foi mudando, calando a risada para não parecer exagerada, trocando as roupas por peças neutras para evitar críticas, abandonando planos para não causar brigas. O que era liberdade virou vigilância. Aos poucos, o relacionamento amoroso foi moldando uma nova versão dela. Uma que ele aceitasse. E essa transformação silenciosa é um dos maiores sinais de perda de identidade. É doloroso perceber que, em nome da paz, ela deixou de ser quem era. E tudo isso vem disfarçado de quero te ajudar, é pro seu bem, você é demais, precisa ser menos. O abuso disfarçado tem esse talento, fazer com que a vítima ache que está sendo cuidada, quando na verdade está sendo podada. Quando ela se dá conta, já nem sabe mais do que gosta, com quem se parece, o que deseja. É como olhar no espelho e não reconhecer mais a mulher que está ali. Um exercício prático que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento é escrever uma carta para si mesma de 5 anos atrás. Como você se vestia? Do que você gostava? Quais eram seus sonhos? Depois, escreva outra carta, da mulher que você quer ser daqui a 5 anos. Esse contraste revela o que foi perdido, e o que ainda pode ser resgatado. Porque a identidade não se perde para sempre. Ela só precisa de espaço, coragem e apoio para voltar a florescer. Reflexões práticas. Tem hora que a cabeça entra num redemoinho e a gente já não sabe mais o que é certo ou errado. Por isso, o vídeo propõe um passo importante: parar e refletir. Não é só pensar por pensar, é encarar a realidade de frente. Muitas mulheres vivem um relacionamento amoroso repleto de promessas não cumpridas, mas continuam ali acreditando que, uma hora, ele vai mudar. Só que fé sem atitude não sustenta ninguém. A verdade precisa sair da sombra. Um bom exercício prático é fazer 2 listas. Uma com tudo o que você já perdeu desde que entrou nessa relação. Amizades, autoestima, planos, leveza. E outra com tudo o que ele prometeu e não cumpriu. Pode parecer simples, mas o impacto é profundo. Às vezes, ver no papel é mais forte do que ouvir conselhos. Essa escrita vira espelho, e o espelho não mente. Ele mostra o quanto o abuso disfarçado pode estar disfarçado até mesmo de amor que tenta. Para quem gosta de algo mais visual, outra dica é criar um mural da verdade. Pegue imagens, frases, lembranças que representem o que você era antes e o que você quer recuperar. Cole num lugar só seu. Isso ajuda a reconectar com quem você foi um dia. E te lembra que aquela mulher ainda está aí, esperando para ser reencontrada. E quando essa consciência vem, tudo começa a ganhar um novo tom. Até os silêncios dentro de casa ficam diferentes. Isolamento e manipulação. Tudo começa devagar. Um comentário aqui, uma crítica ali. Essa sua amiga não é boa influência. Sua mãe se mete demais na nossa vida. Você fica melhor só comigo. Aos poucos, aquele que dizia te amar vai te afastando de todo mundo. E o pior, você nem percebe. Quando se dá conta, já não liga mais pras amigas. Evita contar as coisas pra família e tudo o que antes era rede de apoio virou lembrança. Isso não é cuidado. É isolamento emocional e dos perigosos. A manipulação nunca chega com cara de vilã de novela. Ela vem vestida de preocupação, carinho, até de romantismo. Ele diz que faz isso porque te ama, porque quer te proteger. Mas o que ele realmente quer é controlar. E quando a mulher se vê emocionalmente dependente dele, a perda de identidade já se instalou, e o relacionamento amoroso virou uma prisão invisível. E sabe o que mantém essa prisão firme? O medo. Medo de estar sozinha, de não ser compreendida, de parecer ingrata. Um exercício prático é retomar o contato com alguém que você se afastou. Pode ser uma amiga antiga, uma prima, uma colega de trabalho. Mande uma mensagem simples. Oi, lembrei de você hoje. Como você tá? Essa atitude pequena pode abrir portas gigantes.
Reconectar-se com outras pessoas é como abrir janelas numa casa trancada. Entra luz, entra ar, entra vida. E quanto mais luz entra, mais fácil é perceber que o que parecia amor, na verdade, pode ser só uma versão maquiada de abuso disfarçado. Palavras versus ações. Ele sabe falar bonito. Sabe exatamente o que dizer para te acalmar, para fazer você acreditar que, dessa vez, vai ser diferente. Só que quando o teatro acaba, as ações continuam as mesmas. E aí a ficha começa a cair. O discurso amoroso pode ser só fachada. Ele diz que se importa, mas não escuta. Diz que vai mudar, mas repete. Diz que te ama, mas te machuca. Mesmo que não fisicamente. Isso é uma das formas mais traiçoeiras de abuso disfarçado. Relacionamento amoroso saudável não se sustenta só no "eu te amo", dito entre uma briga e outra. Amor de verdade aparece nos gestos, no respeito diário, na presença real, na parceria que cresce junto. Quando o cuidado é usado para controlar seus passos, sua roupa, seu tempo, ele não é mais cuidado, é prisão. E essa contradição vai sugando a autoestima, porque a mulher começa a duvidar da própria percepção. Será que tô exagerando? Ou será que tô acordando? Um exercício prático é listar 3 coisas que ele diz frequentemente e observar se essas falas vêm acompanhadas de atitudes coerentes. Por exemplo, ele diz que quer te ver feliz, mas reclama sempre que você sai com as amigas. Diz que se preocupa com você, mas ignora suas dores. Isso mostra, com todas as letras, o descompasso entre o que é dito e o que é feito. E quando essa ficha cai, abre-se espaço para olhar com mais lucidez para tudo o que foi sendo tolerado até aqui. Reconexão consigo mesma. Depois de tanto tempo aceitando migalhas, ela começa a perceber. Merece o banquete. E não. Isso não é egoísmo. É sobrevivência emocional. Recuperar a autoestima é como recolher os cacos de um espelho quebrado e montar de novo, pedaço por pedaço, até se enxergar inteira. Recomeçar não é fácil, mas é possível. Um relacionamento amoroso só é saudável quando ele ajuda você a florescer, não quando você precisa se esconder para caber dentro dele. E esse despertar começa de dentro para fora. A mulher que um dia se calou agora começa a falar. E mais, a se ouvir. Pequenos gestos fazem toda a diferença, como voltar a fazer algo que ela ama, colocar limites com gentileza, cuidar do próprio corpo não por ele, mas por ela. Isso é empoderamento na prática. E cada atitude dessa enfraquece o poder daquele que se alimentava da insegurança dela. Porque um abusador não sobrevive onde há autoestima, clareza e luz. Ele precisa da dúvida, do medo, do silêncio. Um exercício prático valioso é criar uma lista de pequenos prazeres pessoais e se comprometer a realizar ao menos um por semana. Pode ser dançar sozinha em casa, cozinhar sua comida favorita, retomar uma leitura esquecida. Mulheres que correm com os lobos é um ótimo recomeço literário. Esses momentos de conexão ajudam a lembrar. Você ainda está aí. E quanto mais você se reconecta com quem é, mais claro fica o que deve ficar e o que precisa partir. Desabafo e apoio. Chega um ponto em que guardar tudo só machuca mais. Falar, desabafar, contar o que está vivendo não é fraqueza, é coragem pura. Muitas mulheres acreditam que estão sozinhas nessa jornada, mas a verdade é que existem milhares vivendo situações parecidas. E quando uma decide compartilhar sua história, outras se sentem vistas, ouvidas e acolhidas. O relacionamento amoroso não deveria ser uma prisão silenciosa, deveria ser liberdade. E se não é, algo precisa mudar, de dentro para fora, com apoio. Tem poder em uma mulher que se une à outra. Por isso, o vídeo convida. Compartilha nos comentários o que você sente, o que você viveu, o que você ainda carrega calado no peito. Esse é o começo de uma rede forte, verdadeira, feita de empatia e identificação. Porque quando você lê a história de outra mulher, percebe que o abuso disfarçado tem muitas caras, e nenhuma delas é amor. E que a sua voz também pode ser farol para outra. Um exercício prático para hoje. Escreva um comentário, mesmo que seja só uma palavra. Pode ser cansei, acordei, tô vendo. Cada expressão é um ato de resistência, de cura. Quando você fala, você se escuta. Quando você compartilha, você liberta. E no meio desse movimento, uma pergunta fica no ar, martelando no fundo da alma. Até quando você vai fingir que isso é amor? Agora que você tem clareza sobre tudo isso,
O que vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar para depois? Fingir que não é contigo? Ou vai usar cada palavra como um empurrão para virar a chave da sua vida? A escolha é só sua. Mas lembra, continuar num relacionamento amoroso onde você não é vista, valorizada ou sequer ouvida é a forma mais cruel de abandono, o autoabandono. E ninguém merece viver presa num ciclo de abuso disfarçado, onde a única constante é a dor. Então me conta, quantas vezes você já se calou para evitar uma briga? Quantas promessas você ainda espera que ele cumpra? E principalmente, até quando você vai aceitar migalhas como se fosse banquete? Essa é a hora de mudar a história, de se colocar em primeiro lugar, de entender que você merece mais e pode ter mais. Porque o amor de verdade começa quando a gente para de aceitar menos. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe no comentário a frase "Eu mereço mais". E não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho e fica de olho, porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que você precisa.